A jurista Janaína Pascoal, da tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo, apontou os inúmeros problemas com o inquérito sigiloso instaurado pelo Supremo Tribunal Federal para investigar fatos e pessoas indefinidas. Janaína apontou que o inquérito foi anunciado no mesmo dia em que a Corte tomou uma decisão que favorece a impunidade no país e alertou: fica a sensação ruim de que é um aviso para que ninguém questione nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. A deputada estadual afirmou que, simbolicamente, subscreve o requerimento do senador Alessandro Vieira, que pede a instalação da CPI da Lava Toga. Não podemos mais tardar nessa investigação. Assista. Agradeço a oportunidade de poder me manifestar novamente nessa tribuna. Reitero a honra que é poder estar aqui com Vossas Excelências e, retomando o tema que hoje me parece o mais importante no nosso país, volto a falar sobre o inquérito que foi instaurado no âmbito do Supremo Tribunal Federal por ordem do presidente do Supremo Tribunal Federal. No pequeno expediente, eu já expressei aos senhores as minhas preocupações com esse inquérito, num primeiro momento, em virtude dos equívocos de ordem formal, né? Competência, origem, maneira de instauração. Eu acho importante nós falarmos sobre esse inquérito sob a perspectiva material. Por quê? Quando eu digo material, ou seja, o mérito do inquérito. Esse inquérito foi instaurado no mesmo dia em que ocorria no Supremo Tribunal Federal um julgamento extremamente polêmico, que era a discussão referente à competência para apurar os crimes de corrupção envolvendo políticos. Todo conhecedor do direito penal, do processo penal, sabe que a justiça eleitoral é muito bem estabelecida, mas que não tem como missão apurar crimes. Não tem como missão apurar crimes. Os profissionais da justiça eleitoral não estão preparados para isso. Todos nós sabemos, eles conferem documentação, eles fazem as somagens, né, eles checam a correção do procedimento da campanha. Eles não têm condições de compreender o que tem por trás de eventuais operações que possam ser ilícitas. Daí a preocupação com a retirada da competência da justiça comum e a passagem para a justiça eleitoral. Há argumentos jurídicos? Há argumentos jurídicos para os dois lados. Então era um julgamento extremamente polêmico. Era natural que haveria reação por parte da sociedade, né? Pois bem, nesta data, justamente nesta data, o presidente do Supremo Tribunal Federal instaura um inquérito. Instaura um inquérito com fulcro nos seguintes crimes: denunciação caluniosa, ameaças, propagação de fake news e crimes contra a honra. Genericamente praticados, teoricamente praticados contra o Supremo Tribunal Federal. O que ocorre, excelências, é o seguinte: esses crimes que são apontados, os fatos não são definidos, que já é um problema que eu falei no pequeno expediente. Mas esses crimes são crimes de naturezas diversas e são crimes de reprovabilidade diversa. É muito diferente falar de um crime contra a honra, um xingamento, por exemplo, e uma ameaça, não é? Todos nós somos xingados todo santo dia nas redes sociais. As ameaças têm pesos diferentes. A denunciação caluniosa, tecnicamente, exige a instauração de um procedimento. Não basta você xingar uma pessoa, você atribuir um fato supostamente ilícito a essa pessoa para dizer que você está praticando denunciação caluniosa. É necessário ter a instauração. Quando o presidente do Supremo Tribunal Federal manda instaurar um inquérito falando que houve denunciações caluniosas contra o Supremo Tribunal Federal, nós queremos saber quais são esses procedimentos. Porque é técnica a coisa, né? Não existe denunciação caluniosa solta. É técnico. Qual é o inquérito que foi instaurado falsamente? Porque denunciação caluniosa é você dar ensejo à instauração de um procedimento contra alguém sabendo que a acusação é falsa. Qual foi o procedimento que foi instaurado contra algum ministro do Supremo falsamente? Nós queremos saber. Divulgação de fake news. Quais são as fake news? Porque nós queremos saber se são fake mesmo. Ou se tem algum indício de veracidade.
Porque se houver alguma veracidade nessas supostas fake news, nós queremos que sejam investigadas. O problema é que o presidente do Supremo Tribunal Federal, no mesmo dia, um dia polêmico, de um julgamento polêmico, de um julgamento que vai, infelizmente, favorecer a impunidade nesse país, ele instaura um inquérito com um objeto de apuração genérico e, pior, sob sigilo. Então, nós temos uma república em que existe um inquérito em trâmite, sob sigilo, sem um objeto definido. Fica a sensação ruim de que é um aviso para que ninguém questione nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Se não tem definição, se não tem um fato passado preciso, e é baixado, né, porque a palavra é essa, é baixado no dia de um julgamento que vai trazer reações. Qual é o sentimento que fica? Que ninguém pode questionar o Supremo Tribunal Federal. E isso acontece no mesmo dia ou na data próxima, agora não tenho certeza absoluta, em que o professor Modesto Carvalhosa apresenta mais um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal ao presidente do Senado Federal. E isso acontece quando um senador da República, senador Alessandro Vieira, apresenta ao presidente do Senado Federal um pedido de instauração de uma CPI que popularmente ficou conhecida como lava-toga. Num primeiro momento, o senador foi muito criticado. Foi muito criticado, porque disseram que o pedido dele não era definido, não tinha pontos definidos. Aí eu solicitei o requerimento do senador, e os pontos estão lá. Nós podemos concordar ou não concordar, mas existe definição do que ele quer que seja investigado. A mesma coisa com relação aos pedidos de impeachment que foram apresentados de ministros do Supremo. Podemos concordar ou não concordar, mas a Constituição Federal garante aos cidadãos apresentarem pedidos de impeachment contra presidentes da República, contra ministros de Estado, contra ministros do Supremo. Então, quando um inquérito sigiloso, de objeto indefinido, é apresentado neste contexto, soa para a cidadania, muito embora quero crer que não tenha sido esta a finalidade do presidente do Supremo Tribunal Federal, mas soa como um recado, soa como um aviso de que quem ousar questionar um ministro do Supremo Tribunal Federal poderá ser perseguido com todo rigor. Eu estava ali, acabei de ver uma notícia de que o presidente do Senado já avisou que a CPI da lava-toga não tem chances de prosperar. Eu acho muito grave que ele diga isso. Entendo grave que ele diga isso, porque ele foi eleito para mudar a maneira de conduzir o Senado Federal. Por que ninguém queria Renan Calheiros? Ninguém queria Renan Calheiros porque nós não conseguíamos apurar o que precisava ser apurado sob a presidência de Renan Calheiros. Aí houve toda aquela pressão social para que o opositor de Renan Calheiros fosse eleito. Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado. Hoje, eu ouso dizer, com respeito a todas as demais autoridades, que é o homem mais importante nesse país. Porque está nas mãos dele dar andamento a investigações que há anos precisariam ser feitas e não foram feitas. Sem prejuízo da sua palavra, só para avisar a assessoria que não pode entrar em plenário, por favor, polícia militar, segurança, por gentileza, sem prejuízo. Eu vou a palavra a vocês. Então, excelências, nós temos que tomar cuidado, nesse aspecto eu acho que a deputada Bebel falou bem, nós temos que cuidar das regras, para que elas sejam observadas em todas as circunstâncias, para que nós não tenhamos arbítrios. Este inquérito, instaurado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, no contexto em que instaurado, foi o fato mais grave dos últimos tempos.
Porque estão sendo constrangidos com esse inquérito todos os cidadãos brasileiros, os cidadãos que apresentaram os pedidos de impeachment, o senador que pediu a CPI, os procuradores da República que alegaram suspeições de ministros, os auditores fiscais que ousaram fiscalizar, sendo que essa é a função deles. Então, o que nós queremos saber, e me parece um direito da cidadania, é, afinal, do que trata esse inquérito? Qual a finalidade desse inquérito? E eu, finalizando aqui, peço Vênia 2 segundos a mais, para dizer o seguinte: neste ato simbólico, eu subscrevo o requerimento do senador Alessandro Vieira, que pede a instauração da CPI da Lava Jato, da Lava Toga. Com isso, não estou apontando culpa a quem quer que seja. Estou apenas dizendo que chegou o momento do processo de depuração desse país avançar. Nós não podemos mais tardar nesta investigação. E a instauração do inquérito sigiloso, inquisitorial, finda a ser uma razão a mais para que essa CPI seja instaurada. Então, é uma maneira simbólica de subscrever a CPI, que já tem o pedido de CPI, que já tem as assinaturas necessárias, mas o presidente do Senado já sinalizou que vai seguir os ensinamentos de Renan Calheiros. E não foi para isso que o povo lutou, para que ele chegasse lá. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, nobre deputada. Com a palavra agora o nobre deputado Gil Diniz. Tem Vossa Excelência também o tempo regimental. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.